A nossa ideia principal foi chamar mais ou menos uma pessoa de cada área da comunicação, da relacionamento com o cliente. E eu queria que vocês, cada um, se explicasse rapidamente um pouco do teu histórico, embora com certeza a maioria da galera conheça cada um de vocês, mas explicasse a área em que vocês atuam e qual é a relação de vocês com mídias sociais. Bom, boa noite. Eu sou o Eduardo Vieira, da Agência Ideal. Na verdade, a nossa agência trabalha com um negócio que chama gestão de reputação. Então, a gente está meio no guarda-chuva Public Relations, a IRP, desse debate. A gente tem 4 anos de vida, uma agência jovem. Atendemos aí a clientes bastante grandes e importantes, Nike, Google, GE, Fiat, enfim. Estou aqui muito honrado em ter colegas tão ilustres aqui do nosso lado para esse debate. Boa noite, meu nome é Fábio Tadashi, eu trabalho lá na Vivo, sou do RH, que é provavelmente uma das coisas mais estranhas de estar num debate de social media normalmente. Mas lá no RH da Vivo, e na Vivo em geral, a gente fez parte de um grupo que até hoje faz a discussão de como é que a gente implanta, cuida das mídias sociais. Então, ali a gente tem um grupo que discute isso abertamente, desde o início, com o Roberto Lima. E, desde então, o RH tem participado ativamente das decisões que têm em relação a como é que a gente lida com o público externo de uma forma ou de outra, através do Twitter, através do Facebook. E a gente mesmo tem um projeto dentro do RH muito forte de pilotar algumas coisas que a gente está fazendo, usando o Facebook para encontrar bons candidatos. Isso aí. Beleza, eu sou o Ricardo Guimarães, eu dirijo uma empresa de branding, a Timos. Meu histórico é publicitário, e lá pelas tantas eu percebi que a identidade era a grande fonte, o grande combustível para a construção de imagem, e então eu me dediquei à identidade e aí montei a consultoria. E a identidade tem tudo a ver, porque é isso que habita a sociedade, seja com social media ou não. Então, estou direto ligado a esse assunto. Eu sou o Fábio Marão, da Azul Linhas Aéreas. Eu sou o gerente de marketing interativo lá dentro. Tudo que se refere à parte online está dentro desse departamento, uma divisão do marketing, desde criar até executar dentro de uma equipe enxuta, que é o que a gente tem feito nesses 3 anos e meio de existência da empresa, e com desafios muito fortes, porque a gente tem uma parte executiva de americanos, e eles têm um conhecimento um pouco diferente do que a gente tem aqui em relação às redes sociais e às mídias sociais. Então, tem também um trabalho muito grande de acertar a cultura entre os 2 países. E não sei se vocês já conheceram um pouco da história da Azul, mas 50% do que a gente faz é em mídias sociais, em redes sociais e internet, normalmente. Então, é isso aí. Boa noite, meu nome é Maurício, sou do Grupo TV1. Estou do lado de agência aqui também, como alguns colegas, e a gente trabalho diretamente, enquanto planejamento, na gestão de algumas contas, de algumas marcas dentro do nosso grupo. E tem um desafio aí que vai desde de um momento de reputação, de construção de identidade da marca, até ações mais dirigidas e voltadas para ativação, ações mais promocionais. Então, a gente está muito próximo desse dia a dia, desse controle diário dos canais nas redes. Bom, eu sou o Sérgio. A confusão é que eu deveria ter viajado hoje, mas eu acabei cancelando a viagem e aí voltei para a agenda original. Desculpa pela confusão que eu acabei provocando em vocês aí, com troca de pessoas. Meu nome é Sérgio Valente, eu sou presidente da DM9, eu sou sócio do Grupo ABC, que é, assim, hoje, dos grupos brasileiros de comunicação, é o maior grupo de comunicação do Brasil, e sou presidente da DM9, que é uma agência de propaganda. Ela constrói marca, ela constrói pontes entre consumidores e marca. Eu costumo dizer que a gente tem que pensar independente de mídia. Se a mídia é analógica, a gente tem que ser analógico.
Se a mídia é digital, a gente tem que ser digital. E quando a mídia for telepática, a gente vai ter que ser telepata mesmo. Então, sou eu. Começando o nosso papo, acho que essa vale talvez a maior lição. A gente começou a desenhar esse debate como quem é o pai. E até a partir de um comentário do Ricardo, que talvez não houvesse um pai só, essa criança, mas que ela tivesse vários pais. Como é que vocês enxergam essa relação entre várias áreas, seja do lado de um prestador de serviço, como uma agência, ou do lado do cliente, né, do detentor da marca? Como é que vocês enxergam essa relação de até que ponto a minha área atua em mídias sociais e até que ponto eu preciso conversar com as outras áreas da empresa que também têm contato com isso, para que tudo no final saia bem amarrado e que o perfil de mídias sociais das marcas que vocês ou atuam diretamente ou representam, que ele seja coerente com todas as áreas da empresa? Gente para dedéu na mesa vai ser difícil. Bom, vamos lá. Falar um pouco do que acontece na Azul. A vantagem da Azul é que ela nasceu com esse DNA digital, né? Então, quem que é o responsável, quem que comanda essa área toda? É o departamento de marketing interativo, né? É o departamento, a gente tem hoje mais de 4.000 funcionários, por exemplo. É o departamento de marketing interativo que acompanha tudo que os funcionários publicam no Facebook e nos seus Twitters, Orkut e etc. Esse departamento, junto com o RH, que montou a política de uso nas redes sociais para os funcionários, né? É o departamento, junto com o RH, que lança as campanhas de recrutar funcionários nas redes sociais, né? Então, e a gente faz um trabalho muito junto com o departamento, muito próximo com o departamento de comunicação e marca, porque não sei se vocês conhecem, na companhia aérea a gente tem pequenas crises, né? Tem um voo que atrasa, um aeroporto que está fechado, um sistema que caiu no aeroporto, então o check-in está manual, né? Então a gente tem pequenas crises. E aí quem segura essa bronca também é o departamento de marketing interativo, aí junto com o departamento de comunicação, né? Então está centralizado num lugar só. Se tiver algum problema, a culpa é desse departamento, e se tiver algum sucesso, o bônus é desse departamento. E aí, então nada sai lá nas redes sociais. Na verdade, a gente tem alguns publicadores, né, que essa comunicação só sai depois que passa por um processo muito rápido de aprovação, que tem 1 ou 2 pessoas, e a gente tem 2 ou 3 publicadores que cuidam disso daí, para evitar de que alguém faça alguma coisa indevidamente, né? Mas, bom, é isso. E tem funcionado muito bem nesses 3 anos e meio da companhia. A gente não teve nenhuma grande crise em rede social, como a gente já tem visto algumas por aí. Então, assim, em termos de Azul, funciona assim. Bom, vou pegar o gancho para comentar um pouco. Você falou na Azul como o RH participa. O caso da Vivo, e agora junto com a Telefônica e tal, acho que tem sido, na verdade, um processo de descoberta interessante, porque lá em 2007, né, quando começou o trabalho de branding, a gente começou a trabalhar junto com o pessoal da Timos, a gente trabalhou também junto com o pessoal da Ideal, para começar a fazer o monitoramento das redes e tal. O grupo que iniciou um pouco dessa discussão, ele era um grupo que, até hoje, ele está constituído mais ou menos. A gente tem uma pessoa que cuida da área de comunicação, que administra essas crises. A gente tem participantes, no caso, de RH, né, que, inicialmente, a gente entrou na discussão porque tinha toda uma iniciativa de montar uma rede de colaboração interna. A gente queria trabalhar também com uma rede de blogs. Junto com isso, a gente trouxe o pessoal de inteligência de mercado e o pessoal de atendimento a cliente também. E foi mais ou menos o trabalho desse grupo, discutindo entre si, que fez com que a gente pudesse evoluir para a criação do primeiro Twitter. E, a partir dali, a gente começou a desenvolver também um trabalho de escrever a política de redes sociais, que a gente está
está até hoje, na verdade, implantando junto às pessoas, porque, no nosso caso, em específico, a gente tem uma característica forte, que a gente vende conexão, a gente trabalha com essa ideia de que conectados a gente pode fazer coisas maiores, e no caso específico da Vivo, a gente tem um grupo de pessoas que trabalham no call center, em lojas, que, se você somar todo mundo, a gente está falando de quase 30 mil pessoas, que, quer eu queira, quer não, quer eu faça alguma coisa, quer não, eles estão, de alguma forma, se comunicando, usando as mídias sociais para falar a opinião do que eles quiserem, né? Então, já partindo do princípio, né, que essa quantidade de gente que, sem eu fazer nada, ela já tem opinião própria, a gente sentiu que era a opinião e a responsabilidade desse grupo criar um diálogo e um fórum onde a gente pudesse discutir formas não de cercear, mas, muito pelo contrário, de poder preparar essas pessoas a atuar melhor nesses espaços, né? E, considerando a quantidade de pessoas que a gente tem se sentido razoavelmente bem, porque também a gente não tem tido crises, apesar dessa caminhada longa toda, né? Eu queria pegar carona na Vivo, porque a gente teve uma boa experiência na Vivo, e dizer como é que a gente vê esse impacto, que, aliás, a sua pergunta, ela nasce de uma mentalidade hierárquica, né? Quem é o pai? Então, tem que ter um pai e um monte de filho que alguém puxa a orelha, né? Essa é uma visão hierárquica, e a gente está falando de uma sociedade em rede, né? O que a gente está vivendo é exatamente esse choque cultural entre uma empresa, comando e controle hierárquico, convivendo com pessoas que estão conectadas horizontalmente em rede. Então, como é que você controla essa pessoa que está conectada e tem muito mais informação do que a hierarquia permitiu para você acessar? Então, esse é um choque cultural assim profundo, né? Esse formato aqui é totalmente comando e controle. Nós estamos no palco, vocês estão aí embaixo. Antigamente, a gente podia ficar observando o que estava acontecendo lá e controlar a plateia. E hoje isso é impossível, está todo mundo numa comunicação absurda, então a gente perde o controle. Essa que é a maluquice que está acontecendo. Do ponto de vista de onde fica esse poder de pai, primeiro, não tem, né? Eu sempre, quando tem perguntas assim, eu falo assim, o que é a empresa hoje? E a gente entende que a empresa é um sistema vivo, não é mais uma máquina. A máquina permite o comando e controle. O sistema vivo, ele está se comunicando o tempo todo pelo simples fato de ele estar vivo. Quer você queira, quer não, você está comunicando. O que muda é o grau de consciência que você tem e que você está comunicando. E aí que você vai poder gerenciar melhor ou pior em função desse grau de consciência, né? Só para encerrar essa minha primeira contribuição, há uns 10 anos atrás, um grande cliente nosso tinha decidido entrar na internet. E fez uma grande reunião para decidir como vamos entrar, na estratégia para entrar nessas. Ainda não se falava de redes sociais, 10, 12 anos atrás. Então, como vamos entrar na internet? Aí eu falei assim, mas a gente já está na internet. Ele falou, como a gente já está na internet? Eu falei, entra no Orkut, naquela época era Orkut, né? Eu falei, vê quantas comunidades da nossa marca tem. Tinha mais de 800 comunidades. Já. Agora, quem estava na rede era a marca. A marca é do povo, as pessoas que vendem aquele produto, as pessoas que consomem aquele produto, a marca é delas, não é da empresa. A empresa simplesmente é um instrumento para gerar valor para aquela marca. Quer dizer, e esse é o choque. Eu entro quando eu quero. Esse exercício de poder, comando e controle, isso é ficção. Você já está na rede, a rede é um ambiente. Então, ou você está gerenciando isso ou não. Quer dizer, você sentado numa estrutura hierárquica com poder, achando, não, eu decido quando eu vou entrar, tarde demais. Porque a interação, isso é interessante, a interação é totalmente diferente de comunicação. Comunicação pressupõe um emissor, um receptor e um canal que eu controlo, abro ou fecho. A interação é dada pelo simples fato da empresa ser um organismo vivo interagindo o tempo todo, por uma questão de sobrevivência. Pegando um pouco esse gancho do Ricardo, eu acho que a resposta à sua pergunta é a mesma resposta à seguinte pergunta. Quem é o dono do cliente dentro da empresa? Né? Quem é o dono do cliente? É o marketing? É o presidente da empresa? É o RH? Né? As empresas, uma Vivo, uma Azul, quem que é o dono do cliente dentro da Azul, dentro da Vivo? Né? Então, acho que se a gente parar para pensar que a internet é um meio, aquela balela toda que a gente ouve há muitos e muitos anos, que a internet é um fenômeno de desintermediação de relações, certo? Ou seja, eu
como empresa ou como indivíduo, vou conseguir me relacionar com o meu consumidor ou com outros indivíduos por uma rede livre, aberta, para falar do jeito que eu quiser, com os códigos de conduta que a gente ouviu no debate anterior. Se você pensar sob essa perspectiva e pensar que quem normalmente, ou a disciplina de comunicação que normalmente se comunica com outra é PR, é Public Relations, então, beleza. Então, RP talvez seja uma modalidade de comunicação mais adequada para você falar nas redes. Ok. Só agência de RP vai falar? Obviamente que não, né? Então, uma agência de publicidade não pode falar? Claro que pode. Né? Uma agência de promoção não pode falar? Claro que pode. Então, um pouco isso que o Ícaro está falando. Você tem essa paura do controle, mas, no fundo, acho que a resposta é a mesma. Se a gente conseguir aqui chegar à conclusão da resposta em unanimidade, quem é o dono do cliente dentro da empresa, provavelmente vai ser a mesma. É interessante, eu costumo usar a imagem aqui de que as mídias sociais colocaram o bode na sala, né? E colocaram o bode na sala do cliente, na sala das marcas, né? É interessante o poder de exposição que essas redes, que esses canais ofereceram para os clientes, para os consumidores, né? Tem um caso que até o Sérgio deve ter acompanhado de perto, Sérgio, que é o caso da Brastemp, né? Foi um caso clássico, todo mundo acompanhou a repercussão que houve disso, mas ele representa muito o que é essa nova lógica, essa nova ordem do digital e das redes, né? Quando você procura um produto da Brastemp, você joga lá no Google Brastemp, o quarto vídeo que aparece no resultado de busca é um vídeo daquele cara detonando a marca, né? Falando, não compre uma Brastemp. Você olha o primeiro, é a campanha belíssima da DM9 do trânsito. Você olha a segunda, eles falando do portfólio de produtos. Você vai ver a quarta, é uma porrada na marca. Então, e até é interessante esse painel, que a gente está dos dois lados. A gente está conseguindo ouvir o lado da agência, o lado do cliente e tocar um pouco nessas feridas, né? Que poxa, quando você lida com crise, quando você lida com algum problema, e eu costumo dizer que o consumidor, ele não pensa fragmentado, ele não pensa que no Twitter dessa marca eu vou me relacionar para receber ofertas, no Twitter, no Facebook eu me relaciono para obtenção de serviços. Não ele tem uma cabeça mais solta, ele não é daquela lógica de canais, ele se relaciona com a expectativa, primeiro, de agilidade, de conveniência e de que ali ele encontre as informações que ele precisar. A marca do seu lado, que fica no papel de se organizar, de ter políticas, de ter estrutura, de ter processo, de ter uma série de nova organização para conseguir atender essa nova demanda que surge, que está aí, né? Está acontecendo agora, a todo momento. Então, acho que concordo muito com esse ponto de vista de que não é um dono dentro das companhias, pelo menos de quem olha do lado da agência, né? Não é um dono, não é uma área que centraliza, a única responsável. Acho que tem que ter uma dinâmica, processos muito bem construídos, políticas muito claras de como que a informação roda e gira rapidamente dentro da companhia para que você tenha, através desses canais, uma informação ágil, rápida, qualificada, que não seja aquele aguarde e estaremos entrando em contato, como a Azura sempre funcionaram, né? Então, acho que as mídias sociais elas trazem essa nova lógica da agilidade, da prestação de serviço qualificado, da conveniência a um clique, né? Olha só, eu acho que na realidade, a gente não tem que se preocupar muito com a internet, com rede social, a gente não tem que olhar isso. Eu acho velho ficar conversando sobre qual é a força do Twitter, o que é que o Twitter faz, qual é a força das redes sociais, qual é a força que isso o que é que isso impacta. Eu começo a achar muito velho esse papo. Eu acho que, na realidade, existe hoje, assim, se você for ver comportamentalmente, não há uma grande mudança. As pessoas sempre quiseram se manifestar. Eu adorei a expressão que o Michel usou no painel anterior, que, na realidade, assim, talvez a grande mudança seja olhar menos para a boca que está falando e olhar mais para a quantidade de ouvidos que existem. Na realidade, se está ouvindo mais. A delícia daquela crítica do vídeo do Chico Buarque é Chico Buarque tirando um grande sarro daquilo tudo, daquela crítica toda. No fundo, uma semana atrás, eu estava num debate com o presidente do Reclame Aqui. E aí, o Marcelo, o Maurício.
O Maurício estava... Eu estava no debate e o Maurício citou o caso do vídeo da Brastemp. E aí me fez um negócio pensar de uma frase que o Maurício me disse que eu achei genial, que o Maurício falou nesse debate que eu achei genial. Quem apanha mais, quem bate ou quem apanha? É uma boa frase para se pensar nesse mundo de redes sociais hoje. Ele fez uma pesquisa, ele tem um pulso no Reclame Aqui muito veloz, muito rápido. E ele disse assim, e o comentário dele foi, logo depois do vídeo do vídeo crítica à Brastemp, boa parte, a imensa maioria das manifestações no que dizia respeito à qualidade Brastemp e aquele vídeo dentro do Reclame Aqui eram de defesa da marca. Você falou do vídeo do Sorriso, da campanha do Sorriso. A campanha do Sorriso ela entrou mais ou menos uma semana no ar depois da crítica daquele caso do vídeo. Eu não quero entrar no vídeo, porque aquele vídeo, a história é longa, a gente vai ficar uma meia hora explicando, contando aqui. Mas eu acho que esse caso tem algumas coisas que são bárbaras. Primeiro, a eliminação da questão tempo. Tempo não existe mais. Uma crítica entrar na rede significa a eternização da crítica. A crítica vai continuar lá. E se você não tiver estômago para poder lidar com o fato de que aquela crítica está lá, é melhor você fechar os olhos. Porque a crítica vai estar lá, e vai estar todo mundo vendo. O que você precisa é aprender com a crítica, ou seja, você precisa responder rápido. Talvez a grande mudança que tenha seja uma mudança de dinâmica. As pessoas estão mais rápidas. As pessoas estão mais rápidas e a voz delas está um pouco mais alta. Isso significa que está todo mundo ouvindo com mais intensidade. Uma crítica que já existia. As pessoas reclamavam por carta, que demorava uma semana, 2 semanas para chegar. Hoje as pessoas reclamam num tweet que demora milésimos de segundo para poder acontecer. Se eu falar alguma coisa errada aqui, eu vou tomar uma porrada no Twitter em questão de segundos. Mas também é o seguinte, eu vou tomar uma porrada que vai passar. E se você não tiver estômago para poder lidar com o fato de que essa porrada vai passar, é melhor você não falar. E se você não falar, você não chega a lugar nenhum, você não se comunica. Eu acho que, no fundo, respondendo objetivamente a sua pergunta, quem é dono, eu concordo com o que todo mundo falou aqui, ninguém é dono disso. Mesmo porque, se você se preocupar nisso com o sentimento de propriedade, você não vai pegar a próxima onda da relação humana. Foi o que eu estava falando antes, eu acho que nós somos construtores de marcas. Porque, assim, todo mundo que trabalha aqui, todo mundo que está aqui na frente é construtor de marca, todo mundo tem seu próprio avatar, todo mundo preconiza a sua marca, todo mundo defende a sua marca, Ideal, Vivo, a Timos, a Azul, a TV1, a DM9, individualmente a marca de cada um desses aqui. O que você precisa entender é que a única coisa que você é dono é da marca. Só que a marca hoje se constrói de uma relação meio frescobol. Não é mais boliche, que você derrubava uns pinos. Não é mais pinball, que você saía jogando, dando impacto nas marcas. Hoje em dia, você tem que ter uma relação com o consumidor de frescobol. Se você ganhar do consumidor, você perdeu. Então, o bacana do frescobol é que você fica lá batendo bola, cada vez mais rápido. Mas se você jogar uma bola muito errada para o cara vai acabar o jogo. E se acabar o jogo, acabou a conversação. Se acabar a conversação, foi-se. Foi-se, você vai ter que reconstruir tudo. Você vai ter que começar tudo do zero. Então, eu acho que assim, precisa ter estômago para poder entender que você não é dono de nada, a não ser da condução da sua marca. Porque talvez nem da marca mais você seja dono de nada. Talvez você seja um dono da condução da marca. Você é dono da sua parcela de condução na marca. Você é parte da conversação. E esse entendimento você tem que ter de que a vida hoje é assim. Se você não tem estômago, amigo, vai plantar batata. Ô, Sérgio, deixa eu só pegar, não provocando, mas tentando só dar mais riqueza para o nada mudou. Mudou isso que você falou, acelerou o tempo, um tanto, que transparência virou cenário e não opção. Acabou o bastidor. Se não tem mais tempo entre o fato e o conhecimento do fato, acabou o bastidor. Então, está tudo exposto o tempo todo. Outro dia, até num outro evento daqui do Bob também, a gente falou sobre a imperfeição. A questão é a seguinte, sempre foi imperfeito, mas a gente tinha uma perseguição da perfeição. A gente, como publicitário, construía o ideal, né? E esse ideal não existe. O ideal é mentira. O perfeito é mentira. Pode existir como ficção científica, efeito especial, o que for. Mas a aceitação do imperfeito como condição daquilo que a gente faz, e o imperfeito é o que aperfeiçoa, é aí que entra um outro discurso do século XXI,
que é você começar a conviver com um processo aberto, transparente, reconhecendo que você não é tudo aquilo, mas você é bastante coisa o suficiente para ter uma relação legal, oferecer serviços, produtos, e você critica, você elogia, e vamos em frente, que atrás vem gente. Tem um processo de aperfeiçoamento. Eu acho que a grande mudança é de cenário. Não é porque alguém disse, alguém falou, alguém preferiu. O cenário, hoje, tem a transparência como dado, não é mais um valor moral. A gente até disse para o cliente nosso, não põe transparência como valor, porque na hora que você fala que o seu valor é transparência, imediatamente você tem um passivo impagável. Deixa eu só fazer uma provocação. Eu adoro discutir com você, adoro quando a gente está no palco. Rapaz, no fundo, eu acho que as pessoas precisam prestar... Mudou, mas não mudou não, Ricardo. Não mudou não. Porque o negócio é que as pessoas fechavam os olhos, as pessoas fechavam os ouvidos, porque as pessoas falavam baixinho, mas as pessoas ficavam indignadas. Quantas marcas eram destruídas na boca a boca, nas conversas de bar, e isso se propagava. O que acontece hoje é a velocidade. Eu acho que existe uma velocidade hoje que, se você não tiver cuidado, você capota. Os carros entram nas curvas com muito mais velocidade hoje em dia. Capota. Para mim, o melhor fato dessa coisa da velocidade, o George Soros perdeu 2 bilhões de dólares em outubro de 98, porque todas as bolsas do planeta caíram em 13 segundos. Então, é velocidade. Só que a velocidade muda tudo. É outro ambiente. Quer dizer, a vibração das moléculas sai do sólido para o gasoso. Quem ainda acha que tem aquela coisa do controle e tal, da sociedade industrial, dança na sociedade volátil que a gente está vivendo. E volátil não é ruim. O gás é muito mais leve, é muito mais fácil de você viver, né, do que com os pesos. Eu posso trazer um pouco aqui da experiência que eu tenho, que a gente passa todo dia lá na Azul, e companhia aérea, vocês sabem que é porrada atrás de porrada, né? Assim, a gente às vezes nunca faz nada, mas leva porrada. Não fala de porrada, que fica horrível numa aviação aérea. Mas... vamos falar... Não tem palavra para usar, né? Não tem. Mas é assim... A gente só está debaixo de um departamento, só está cuidando disso um departamento, que é para manter a mesma voz que fala com o consumidor, ou o que a gente chama com o cliente, a gente não chama nem passageiro. É só para manter a mesma forma de comunicação. Então, não importa o canal, né, o canal online que ele vai chegar até a gente, ele vai receber sempre o mesmo, assim, ele vai saber que é a Azul que está falando com ele. A Azul sempre fala da mesma forma com todos os clientes, né? Então, umas 3 semanas atrás eu estava contando, e assim, você vê a diferença que tem entre a rede social e um call center. Teve um caso que eu contei esse caso outro dia, até numa outra apresentação. Teve um rapaz que trabalhava com fisioterapia com PlayStation, ou Wii, com Wii. E, por algum motivo que eu não sei qual, ele não pôde embarcar com o Wii na mala de mão, e embarcaram, ele passou para a mala, foi lá para o negócio. O problema é que, quando ele chegou no lugar, o Wii tinha desaparecido. E, quando ele começou a reclamar, as pessoas começaram a rir da cara dele. Não rir, mas, pô, esse cara está querendo ganhar um Wii em cima de mim. Aí, ele foi lá, botou no Twitter, no Facebook, não lembro qual, falou assim, pô, sacanagem, Azul, eu quero o meu Wii de volta. Roubaram minha bagagem. E o nomezinho dele lá. E aí já chegou para mim várias informações. Esse cara está querendo, não vai pagar, não vai fazer. Não, peraí. Deixa eu procurar o nome dele no Google. Fui lá, joguei no Google. Formado em fisioterapia na universidade não sei da onde, nos Estados Unidos, desenvolve um trabalho pioneiro de fisioterapia com videogame. Pera lá. Esse cara não está mentindo, esse cara roubaram o Wii dele. Não tem problema. Não se preocupe, pode comprar no Wii, traga a nota que nós reembolsamos. Se você precisa dele agora, no seu destino, pode comprar e nós reembolsamos. Ele foi lá, comprou um Wii e recebeu o dinheiro de volta. No call center, no aeroporto, em qualquer lugar, isso vai demorar 3 meses. Assim, prova, traz aqui o seu documento. Você consegue construir marca mais legal. Eu acho então, essa velocidade, e é assim, usando sempre essa mesma voz. E aí acontece aquilo que aconteceu com a Brastemp no Reclame Aqui. Isso foi aberto no Facebook, no Twitter, todo mundo estava vendo isso. Pô, que legal, Azul, vocês entenderam o problema do cara, a gente
fez questão de dizer que ele, assim, ele realmente usava esse Wii, não era uma coisa séria, e ele está lá trabalhando de novo com o negócio dele. Então, isso nas outras, na carta, no call center, de outra forma, isso seria um terror. Isso ia para... Como é que fala? Marão, como é que faz advogado, né? Foi você que tomou a decisão? Sim, na hora que Você eu li, eu é falei, diretor? compra... Gerente. Gerente. Você tem essa autonomia? Quantas pessoas Sim. têm essa autonomia? Compra aí que a gente reembolsa. A gente tem, assim, como funciona? Existe um departamento de bagagem, né, que determina se vai ou não vai. Neste caso, eu cheguei e falei assim, não, pode comprar que esse cara está falando a verdade. E aí a pessoa de bagagem entendeu a situação, beleza, autorizou e foi o cheque. Só para voltar para o mesmo tema, velocidade com que você resolveu o problema de um cara que precisa disso para trabalhar. Exatamente. Quer dizer, a estrutura hierárquica, em geral, como ela desconfia do consumidor e quer ter o controle do patrimônio, não dá essa autonomia. E não educa neguinho para ter discernimento, para saber, tomar uma providência criativa, prática, de resolver um problema que é real. Assim, Mudança de comportamento que gera uma necessidade de resposta rápida. Você aproveita a resposta. Essa é a necessidade que surge, é uma oportunidade incrível para as marcas, para as empresas. Está todo mundo olhando esse negócio com um problema, cara. Diz assim, porque agora o consumidor tem mais poder. Massa que o consumidor tem mais poder. Genial! As marcas que responderem mais rápido vão construir muito mais rápido. Hoje você pode construir uma marca em questão de meses. E o mais legal, isso demorava anos. E o mais legal é que você precisa buscar uma voz única para fazer isso. Então, é o que você falou. Então, poxa, eu vou conseguir ter lá muito mais acesso, muito mais velocidade nas redes sociais e, muito provavelmente, não vou conseguir no call center, no saque, sei lá onde for. Talvez isso esteja buscando ou fazendo despertar dentro das empresas um sentimento de que, preciso ter uma voz única, não importa qual seja o canal. E, segundo, poxa, meus canais são ruins, né? Mas não Todos os acho, outros. não. Não Por que acho não? que tem que ser uma voz única, não. Eu acho que tem Mensagens que ter... podem ser diferentes, mas a voz tem que ser única. Não, a voz não tem que ser única, não, porque hoje em dia é impossível. Hoje em dia é pensar de um jeito absolutamente pequeno. Uma corporação tem uma voz só. A corporação tem que saber e cair a ficha de que ela tem milhares de vozes. Não, mas Agora, ela tem um valor só, um conjunto de valores. Ela tem que ter valores únicos. Tudo Ela bem, tem que vão ser ter... expressados de uma única forma. Não. Elas vão ser expressadas de 200 formas diferentes, seja no ponto de vista de construção, de comunicação. Todo mundo tem essa mania Highlander. Dizer assim, não, porque só pode existir um, então não sei quem mata não sei quem mata não sei quem. É um jeito Highlander de olhar a vida. Dizer assim, eu acho que todas as mídias convivem, eu acho que todas as formas de comunicação convivem, eu acho que todo mundo tem que ser voz da companhia, presidente é voz da companhia, office boy é voz da companhia, menina da limpeza é voz da companhia, manobrista é voz da companhia. Se você não tiver entendimento que a marca tem 200 vozes, você vai obliterar, você vai apertar a empresa para que só uma pessoa possa se comunicar. Aí esse cara aqui não vai conseguir responder o problema do passageiro lá, do cliente lá, e pode viver um problema da United Broke My Guitar, que é da sua própria indústria. Se ele tivesse respondido rápido, se ele tivesse entendido que todo mundo é voz... Mas a velocidade fez com que ele respondesse de uma forma alinhada aos valores que ele já tem. É claro que... Valores, mas não Mas uma eu não única estou querendo voz. dizer... o que eu quero dizer com uma única voz não significa que tem que ser um único canal, um único dono, uma coisa centralizada, um jeito pasteurizado. Não é isso. Você pode ter, e vai ter, obviamente, várias pessoas falando, só que elas têm que falar de um jeito alinhado. Se a pessoa for ouvir nas redes sociais o que a Azul vai falar uma coisa que vai ser diferente do que o call center da Azul vai... Enfim, Deixa eu interromper. daí nós complicamos o negócio. Só pegar para o alinhado significa que tem um combinado. E não tem mais combinado possível na velocidade que a gente vive. A gente está tudo certo, está tudo diferente. Do ponto de vista da corporação, pessoa jurídica, hierarquia, responsabilidades contratuais, você sabe do que eu estou falando, tem responsabilidades claras quem fala, porque tem alguns que vão para a cadeia e outros não vão. Então, a corporação, sim, é verdade. Agora, a marca, É todo mundo. todo mundo. Estamos O consumidor fala, o varejista fala, o jornalista fala,
todo mundo fala em nome da marca, Sabe porque a quem marca é voz? pública, Sabe não quem é privada. Voz? Sabe quem é voz? O cliente. O cliente é voz de construção de marca para dedéu. Como é que você tem 180 milhões de vozes espalhadas pelo Brasil? Como é que faz, aí para entrar no tal do branding, como é que faz para todo mundo poder falar de um mesmo jeito, com o mesmo estilo? O DNA. É isso. É isso. É só porque tem um monte de gente escutando a gente, e assim, senão daqui a pouco vai vir todo o pessoal de os supervisores, os gerentes de redes sociais espalhados pelo Brasil todo e dizer nós somos a voz única. Não, bicho, né, todo mundo é voz. Todo mundo é voz. O que você precisa ter é um bando de gente alinhada na mesma rota. Isso aí. Mas cada um fazendo o seu caminho. Assim, tem a gente, todo mundo que começa a trabalhar na Azul, não importa onde ele esteja, ele vem aqui para a nossa sede e ele passa por um treinamento. Isso é uma coisa bem corporativa, né? Isso é uma coisa, assim, dependendo da função, assim, funcionário do call center que é contratado da Azul, né? Ele tem o mesmo privilégio que eu tenho para voar. O funcionário do call center, ele passa por esse treinamento. E nesse treinamento, na minha parte dentro desse treinamento, eu falo tudo isso. Assim, todos vocês estão falando pela Azul. Quando você chega na sua casa e fala para o seu tio, eu trabalho numa companhia aérea que faz isso, faz aquilo, você tem que saber o que você está falando. Então, a gente mostra para essas pessoas a melhor forma dela falar isso, né? Coincidentemente, ela é parecida com o jeito com que a gente interage com as pessoas nas redes sociais. Tá? E é um pouco parecida com o que o cara faz no call center. É que é DNA. Quando o cara chegou aqui e falou, vou abrir uma companhia aérea, ele chamou uma galera lá e falou assim, olha, eu quero que vocês criem um produto para eu poder criar uma marca e que essa marca possa falar com as pessoas. Então, ele definiu isso lá atrás. E isso a gente traz para cá com todas as adaptações que a gente tem que ter conforme os dias vão passando. Cada dia é diferente do outro. Né? Então, é assim, acho que para empresas mais antigas, assim, é um pouco mais difícil você implementar isso daí. Eu acho engraçado você olhar para mim e falar, mais antigas. Né? Pois mas é isso, né? Queria contribuir com um ponto também dessa discussão, que é quase que um back to basics aqui, que a gente discute muito, e a indústria da comunicação ela tende a se verticalizar e ter os especialistas em PR de social media, os especialistas em ativação, especialistas em SEO, especialista de realidade aumentada, especialistas de Second Life, como a gente viu lá atrás. É uma cultura da verticalização para você ser o especialista naquele assunto. Está acontecendo isso no segmento de mídias sociais. Só que tem uma discussão, que é uma discussão primordial, que antecede a tudo isso, que é a questão de, se eu tenho meu produto, se minhas áreas comerciais, a minha área institucional está cuidando bem da mensagem, está cuidando da qualidade da entrega, está cuidando de um serviço qualificado, se eu tenho estrutura, se eu tenho uma preocupação em entregar valor e qualidade para o meu cliente, naturalmente, eu vou ser menos criticado no Twitter, eu vou ter menos vídeos expostos no YouTube. Então, acho que tem uma discussão que retorna às raízes, a gente está falando de serviço, de prestação de qualidade para os nossos consumidores finais. Então, acho que essa questão das mídias sociais, elas são amenizadas quando a gente volta, e aí eu concordo que os canais deflagraram isso para as empresas estão expostas. Então, eu acredito muito que essa exposição vem em benefício das marcas. Eu acho que isso vem aprimorando processos, vem aprimorando novos procedimentos dentro da corporação para favorecer cada vez mais entrega qualificada de produto no mercado. Né? Agora, tem uma coisa legal disso, porque quando você começa a pensar, por exemplo, no nosso caso, né, a gente tem... É aquilo que eu tinha te falado, a gente tem quase 20 mil pessoas no call center, quase 5 mil pessoas trabalhando em lojas, todos eles sabem que é Twitter, todos eles têm página no Facebook. E é interessante, porque quando você começa, por exemplo, a conversar com o pessoal que lida mais no dia a dia com mídias sociais, se provavelmente eles fossem para Belém do Pará, provavelmente eles iam escutar várias histórias, como a gente já escutou, de olha que legal o que eu fiz no Twitter. E ele não estava nem sabendo.
Por isso que assim, essa discussão de marca como ecossistema, de você pensar que todo mundo que faz parte, né, seja cliente, seja as pessoas que trabalham, todos os stakeholders, eles têm uma voz ativa na construção do valor da marca, essa talvez tenha sido a consciência mais importante na construção da marca Vivo nesses últimos anos, porque, a partir dali, a gente começou a trabalhar com um conceito que foge um pouco dessa ideia de comando e controle, porque o comando e controle ele te dá uma certa noção de onipresença, de onipotência, que você fecha um determinado posicionamento e gasta tubos de dinheiro com treinamento, e você tem alguma ilusão que, quando você tiver a 100ª turma de 30 pessoas que você treinou, está todo mundo alinhado com aquilo que você determinou, mas o cenário mudou. Então, o que acontece? Talvez a grande descoberta para a gente foi justamente como eu pego e assumo que o cenário é completamente descontínuo. Esses caras eles vão falar besteira mesmo, mas, de alguma forma, eles também podem fazer coisas muito boas. O que eu preciso desenvolver neles é justamente o repertório que ele precisa para conseguir me representar, né? Então, a partir dali, por exemplo, você começa a olhar, no caso da Vivo, a gente tem um time pequeno que cuida exclusivamente de mídias sociais, né? E se você for olhar, por exemplo, o padrão de indústria, eu estava consultando uma pesquisa recente do Altimetro que falava que, em média, as melhores empresas elas têm 3 pessoas que cuidam exclusivamente de mídias sociais, e as maiores empresas, Dell, IBM, eles têm times de 20 pessoas, tem lá um VP de colaboração, alguma coisa assim, mas são estruturas que, mesmo sendo desse tamanho, você já percebe que elas não dão conta de tudo. Entendeu? Então, no nosso caso, o truque já passou por... O time vai ficar pequeno mesmo, e eu tenho que assumir que eu tenho que criar condições, e aí, nessas horas, é pouco você ter uma área dentro, né, sendo pai, para dar todas as diretrizes. Ou você cria um movimento dentro de colaboração dentro da empresa para que todo mundo se sinta razoavelmente responsável, e você vai, de alguma forma, dando condições para que essas pessoas elas assumam iniciativas e você possa ir fazendo alinhamento com o tempo, ou você vai nadar e morrer na praia. Tem uma coisa que eles falam, né, nessa curva da carreira de uma pessoa que cuida de mídias sociais dentro de uma empresa. Você começa aquilo que eles chamam de despertar. Aí, depois, você passa por uma consciência que você começa a reunir gente interessada em apoiar a tua iniciativa, você faz alguns pilotos, a coisa vai bem. Aí, você começa a ganhar visibilidade, e aí chega num determinado momento que ou você vira um helpdesk, todas as áreas começam a te inundar de demanda sobre agora eu quero abrir um Twitter da minha área, eu estou precisando de alguma coisa, ou você acaba ganhando, talvez, o direito de você começar a discutir isso como sendo alguma coisa mais estratégica da empresa. E esse ponto de encruzilhada talvez seja, do ponto de vista de quem está do lado de dentro do cliente, uma das coisas importantes para você tentar entender como a empresa pretende se posicionar para fora, entendeu? Fábio, a gente tem trabalhado junto e enfrentado esses problemas todos da pirâmide versus a rede, né? Eu vou contar para vocês uma história que eu vivi outro dia, estava num posto de gasolina, e a 2 metros da bomba, o frentista estava acendendo um cigarro. Eu falei para ele, não acende o cigarro, cara. Ele falou assim, não tem problema, o gerente não está aí. Eu falei, sorte dele, porque ele não vai morrer junto com a gente, né? Esse cara, ele foi treinado por uma coisa combinada. Ele estava obedecendo a norma desde que a hierarquia estivesse presente. Esse cara não sabe e não reconhece segurança como um valor do negócio. Então, ele não tem autonomia de pensamento, ele não tem discernimento. Esse cara ele não vai conseguir identificar uma circunstância de risco nova no posto, não vai relatar. A empresa vai precisar 2, 3, 4, 5 acidentes até descobrir que tem condição nova insegura. Vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. Estou falando de tempo de novo. Tempo, grana, para aprender uma coisa que um cara que podia estar com discernimento, maduro, autônomo, falando em nome da empresa. Isso que é o ponto. Quer dizer, se o cara está lá só para obedecer ordens, ele tem que ser treinado e com uma coisa alinhada e combinada. Na hora que vem um fato novo, ele trava. Quando, na verdade, o que existe é interação. Se o cara está com DNA, e DNA significa eu sei como pensa essa organização e eu pertenço a essa organização, feito um dedinho pertence ao corpo. Então, a sintonia e a movimentação, ela é plástica, ela não é mecânica como numa corporação comando e controle hierárquica. Ela é plástica como um sistema vivo, e o processo de aprendizado é no tempo necessário de sobrevivência. Não é mais virtude, falar, fala bonito em nome da companhia. Não é isso, meu. É interagir para aprender, para se manter vivo.
Então, tem um outro jeito de pensar e para gerenciar, que todas essas questões de ferramenta para quê? Para você enfiar na coisa e mexer, o controle, a interferência, não existe mais, existe uma grande dança. Ou você está fazendo o seu número e está afetando o show, ou você está do lado de fora esperando a hora para entrar. Tem um detalhe que tanto o Ricardo passou, quanto o Fábio passou, quanto o Maurício passou, que eu acho interessante. Vou usar a palavra que o Ricardo usou, que é ferramenta. Eu sinto que a gente perde muito tempo olhando para a ferramenta e prestando menos atenção no que é mais importante, que é o comportamento. Aqui no grupo da gente tem 2 tipos de formas de olhar a rede social. Olhar a rede social do ponto de vista da indústria, do ponto de vista da empresa, a rede social é um mecanismo de relacionamento com o seu consumidor. E o outro lado, que é o lado do prestador de serviço de comunicação, onde a rede social é um instrumento de formação de marca. Parece que são as mesmas coisas, mas são um jeito de olhar diferente. Falando do lado de cá, do lado de utilização desta mídia, desta nova mídia que se chama redes sociais, posso contar da experiência própria do que a gente vive lá na agência. A gente tem um time de 50, quantas pessoas? 40 pessoas, mais ou menos, né, Tozinho? 20 e poucas localizadas, mas fora os times remotos. Na hora que chegam juntos os times remotos, dá umas 40 pessoas hoje dedicadas a construir marca através de redes sociais. Eu não respeito nenhum deles porque eles são craques nas ferramentas de redes sociais, não. O Tozinho é um dos maiores especialistas de redes sociais do Brasil. Eu estou nem aí para essa especialidade dele toda em rede social. O que eu respeito muito nele é a capacidade publicitária dele. É a capacidade de construção de marca através de uma coisa que ele é um puta de um especialista, que são as redes sociais. Mas eu respeito ele porque ele é um construtor de marca, eu respeito ele porque ele é publicitário, não pela ferramenta que ele utiliza. Senão a gente vai ficar... Me parece tão velho quanto você dizer assim, não, este cara é o especialista em comerciais de televisão de ator. Ou especialista de comerciais de televisão de tabletop. Eu disse assim, não parece velho você dizer isso? Para mim é a mesma coisa que falar especialista em Twitter, especialista em Facebook. Eu acho que o Facebook está ficando muito chato. Ou o Facebook, e o Mark Zuckerberg deve estar cheio de dor de cabeça e cheio de pé de galinha, como a gente diz na Bahia, viu, Bob? Que não é só o sotaque, eu declaro que eu sou da Bahia. Ele fica me sacaneando no Twitter. Ele deve estar com um monte de pé de galinha, porque ele está vendo que o negócio dele está ficando velho. Ele está vendo, aí tanto que ele está inventando. Ele está tentando se redescobrir. Eu não sei se o Twitter dura mais um ano do jeito que está. Eu acho que o Twitter, do jeito que está, quebra. Em mais um ano. Eu acho que daqui a um ano, ou o Twitter vai mudar tudo, ou esse negócio vai quebrar em um ano. Porque em alguma garagem de São Francisco estão inventando alguma coisa que vai matar o Twitter. Eu acho que é isso que deve tirar o sono do Zuckerberg, porque ele deve estar com um monte de dinheiro valorizado de ação, que se surgir um bookface daqui a pouco, de um jeito diferente, que promova a relação das pessoas, o Facebook vai por água abaixo. É por isso que ele fica inventando, é por isso que ele presta atenção no Google+. Eu acho que a gente que lida com isso, a gente tem que parar de olhar a ferramenta. Porque olhar a ferramenta é velho. A gente tem que olhar o comportamento. Eu converso com o pessoal de mídia, o pessoal de mídia tem uma mania de dizer porque esse consumidor etnicamente, esse consumidor geograficamente... Cara, etnia não existe mais. Etnia é coisa de velho. Onde o cara mora, qual é a grana que o cara tem. Office boy é classe alta ou classe média, ou classe baixa, ou classe C, ou classe D. Você não sabe, depende do comportamento dele. Se você prestar atenção no ser humano, esquece que é consumidor, esquece que é cliente. Presta atenção em ser humano. Se você prestar atenção em ser humano, dane-se qual é a ferramenta. Você vai se relacionar com ele, você vai conviver com ele, você vai construir marca. Eu acho que são 2 jeitos diferentes de olhar. Que tem o jeito de olhar da gente, de olhar isso e dizer assim, cara, como que eu construo marca? Como que eu construo valor através disso? Como que eu sigo o branding lá, que o Ricardo tão magistralmente constrói, elabora? Como que eu transformo, tangibilizo isso? E faço com que as pessoas respirem essa conexão em rede que elas estão vivendo. Do lado de vocês, é como que eu me relaciono com esse consumidor? Galera, para de olhar a ferramenta e olha para o ser humano, que vai ser mais fácil. Perfeito o que você está dizendo, porque a gente leva muita
bronca. Tá? Assim, e eu dou muita bronca por causa disso, porque as pessoas, a gente tem aquelas ferramentas maravilhosas, que não só, mas que fica monitorando, né, aquela coisa, e aí todo mundo fica preocupado com a parte vermelha daquilo. Aquela parte vermelha eu já aprendi como resolver. O cara reclamando. Essa eu já aprendi. 2 meses trabalhando na Azul, no primeiro mês de operação, eu já aprendi a resolver esse problema. O que eu passo muito mais tempo é olhando a parte verde. A pessoa elogiando o comportamento, o que ela espera da marca, o que ela espera que eu entregue para ela. A gente tem uma campanha, eu não vou esquecer, eu vou esquecer a cidade agora, eu não vou lembrar o nome, é lá no Sul. Eles estão com uma campanha no Facebook para que a gente voe para lá. E eu estou falando de... assim, acho que já tem 8 mil pessoas pedindo que a gente voe para lá. E é um voinho, perto de Porto Alegre. Assim, já está estudando, deve sair agora, no ano que vem. Então, assim, a gente estuda, eu me preocupo mais em estudar essa parte verde desse gráfico, que eu acho que é o mais interessante. Né? E, assim, lá nasceu a nossa campanha de R$8, que um cara botou no Facebook e a gente foi atrás. Depois ele fez a de R$10, que tinham mais de sei lá quanto. Ele criou um evento no Facebook com sei lá quantos mil invites. Eu falei, beleza, vou fazer a campanha para esse cara. Você quer R$8? Vou fazer. E não fiz R$8 ida e volta. Entendeu? Não é assim, eu tenho que surpreender. Eu tenho que ir a mais do que o cara está falando. Não, vende passagem R$8. Tá bom, eu vou vender passagem R$8. Ah, mas não é só a ida. Eu vou voltar a seguir a Azul rapidinho, porque essas passagens estão muito boas. Demorou, hein? Entendeu? Então, a gente fez... A gente... Sabe, olhar no vermelho daqui a pouco. Não, mas assim... porque a gente não considera que a Azul é uma marca já estabelecida. A gente está construindo ela ainda. Né? Em nenhum momento a gente sentou lá na sala e falou, bom, agora estamos bem, estamos com 200 mil no Facebook, sei lá quantos mil, 11 milhões de clientes, vamos chegar a 12 milhões de clientes, 40 destinos, agora eu vou sentar. Não dá. Não dá, porque a cada lugar que você vai, você tem que construir a marca. É engraçado isso, né? Cada mercado que a gente chega... Pô, Belo Horizonte, cara, um mercado difícil, vocês devem saber melhor do que eu. Né? Como um mercado difícil, a concorrência difícil, o cara quer preço. Não adianta você entregar o produto, não adianta você entregar o melhor avião, a melhor poltrona. O cara quer o preço. Você dá o melhor preço, ele vai falar, ah, não, eu não quero também isso. Eu quero mais alguma coisa. Aí você fala, bom, tá bom, como é que eu posso lidar com você? E a gente aprende isso, graças a Deus, na rede social. Eu não preciso contratar uma pesquisa enorme para chegar lá em BH e me dar o perfil do consumidor inteiro, de quem voa de avião, qual é a empresa que ele mais gosta. Não, eu leio na rede social. Eu tenho lá no Facebook, sei lá, 14 ou 15 mil pessoas de BH. Essas pessoas são importantíssimas para mim, porque cada coisa que ela escreve, eu falo, opa, olha aí. Ah, tá bom, Confins não é bom, Pampulha é melhor. Peraí, o que eu faço para melhorar esse cara, levar ele de um aeroporto para o outro, da cidade? Opa, vamos botar um ônibus. Não, vamos fazer. E aí, às vezes, a gente troca informação com o cara. Ah, eu queria tanto que vocês voassem para Belém, de Confins. Opa, pera lá, nós vamos voar para Belém. Está no nosso plano. Ah, legal. Aí o cara já fica na expectativa. Quando dá para Belém, eu pego esse cara e dou um voucher para ele. Está aqui, meu querido. Você queria voar para Belém? Voe para Belém. Pronto. Próxima vez que ele for voar para Belém, eu espero que ele voe de azul. Né? E aí vai fazendo. Então, é o lado verde da monitoração que pelo menos me interessa. O vermelho, ele entra num só para não perder a piada, meu pessoal da Azul prestando atenção no vermelho é uma maravilha. Né? No vermelho, no laranja, no verde, né? Em todas as outras. Mas é assim que a gente faz, é assim que trabalha. É porque estava quicando. Lógico, deixei quicando, é lógico. Tinha que cortar. Mas, assim, eu acho que esse é o barato. Né? A gente tem histórias maravilhosas, que eu acho que um dia a gente vai botar isso público, porque, quer dizer, está público, mas um dia a gente vai juntar tudo isso para contar, assim, porque são, assim, de internet, de Facebook. Mulher grávida com desejo de comer a goiabinha que a gente serve no voo. Ela ganhou uma caixa de goiabinha. Ela ganhou... Agora você pode ter certeza que vai ter um monte de Twitter dizendo que quer a goiabinha, viu? Sim, não, mas é isso mesmo. Assim, assim, a gente toma cuidado para não abrir um grande precedente, entendeu? Mas o que custa para a gente, para uma pessoa que está
ajudando a nossa marca, ela não pode mais voar, porque ela estava com 8 meses, não podia mais voar e estava com desejo. Foi em 4 supermercados, não encontrou a goiabinha. Não tem problema, onde você está? Estou no Rio, tá bom. O pessoal do aeroporto, dá para levar lá a goiabinha? Vamos lá, leva lá. Levou a goiabinha. Pô, a mulher está feliz demais. O filho dela vai nascer com cara de goiaba. Mas não tem jeito. Então, você sabe que Natan tem uma lenda que tinha uma telefonista que fretou um jato para poder mandar o passageiro que precisava ir para o outro lado. Isso é verdade. É verdade. Ela assumiu o risco e ganhou medalha do comandante Rolim. Que são lendas de empresa de serviço. Aliás, essa frase que você falou, eu acho que é bacana, Ricardo. Eu acho que a gente vive o mundo do assumir riscos. Quem não assume riscos não vai assumir cargo nenhum na vida dele. A vida está ficando interessante por causa disso. Essa rapidez é que é um tesão, né? Uma marca pode ser feita rápido e pode ser destruída muito rápido. Muito rápido. Tem uma frase que eu digo muito lá na agência, é no sucesso que se planta o fracasso. Na hora que você acha que está tudo bem, rapaz, é aí que começa tudo mal. Se você não prestar atenção, é muito rápido. Você viu o que aconteceu da mulher, da presidente da Yahoo lá, ela foi demitida em 15 minutos depois, as ações tinham batido o recorde. Sérgio, isso é legal para a gente mostrar assim, a empresa como sistema vivo para de respirar, dançou, para de fazer xixi, ficou doente. Quer dizer, na hora que você para de interagir com o ambiente que você vive, seja com gente, seja com insumos naturais, seja com tecnologia, seja com o que for, na hora que você para de interagir, acha que você tem o controle, começou o fim. Começa a doença, começa a obstrução. Assim, trabalhar com a marca é como ser cardiologista. Você tem que operar com o coração batendo. Você não pode... não, peraí, deixa eu dar uma encostadinha aqui para montar uma estratégia para ver o que eu vou fazer. Não, o coração está batendo. Bobeou, para de bater. E aí tem uma coisa que o Sérgio falou que eu acho que é legal comentar, quando ele falou assim que a gente está discutindo ferramenta, a gente está discutindo a coisa errada, porque, sei lá, eu sou uma pessoa da RH, e normalmente quando a discussão chega no RH, a discussão acaba sendo, será que eu tenho que criar uma gerência de mídias sociais? Quantos analistas eu vou ter? Em que caixinha que eu vou colocar? Será que eu contrato uma agência ou não contrato? Eu vou fazer terceiro ou não? E o pessoal fica discutindo isso horas e dias, e você vai perdendo o timing da coisa, pensando nas coisas erradas. E aí, quando você começa a pensar nessa plasticidade de você ter uma empresa inteira, uma cultura interna, que a pessoa assume risco, que ela está ouvindo, né? Porque, por exemplo, no caso que você está contando da Azul, é bacana quando você é um cara que tem empowerment, você ouve e você fala, bom, vou fazer isso aqui porque isso faz parte do meu trabalho. Mais bacana ainda é quando você tem uma empresa inteira que tem a possibilidade de escutar esse tipo de coisa e saber endereçar para quem tem poder, ou pode tomar alguns riscos dentro de um determinado limite seguro que eu deixei, porque a soma dessas interações todas vai acabar criando as histórias que a gente gosta de contar para as outras pessoas. Tem uma história, por exemplo, que a gente tem que ficou lendária na Vivo, de uma atendente de São Luís do Maranhão que recebeu um japonês na loja, o Ricardo conhece essa, e o japonês, obviamente, só falava inglês mal, como todo japonês fala inglês mal, eu sou japonês, eu posso falar, e ele só sabia falar japonês e inglês, e a atendente não sabia. Só que essa atendente ela teve a sacada de levar o cara para dentro da sala do gerente, abrir o Google Translator e começar a conversar com ele o que ele queria. Ele saiu com 2 pay modems e um pós-pago. Quem ensinou essa pessoa a fazer isso, eu não sei. E é o tipo de história que para a gente interessa, porque está fora do manual. Não é by the book, é by the soul. Vamos falar sério. A Vivo, quando você fala o RH lá é outra coisa diferente do RH normal. Não vai achar que é a mesma coisa. Esse pessoal fez uma convenção, eu acho legal ver como é que a gente tem que destruir a hierarquia, principalmente dentro da cabeça das pessoas. Não fora, porque ela continua necessária, mas dentro da cabeça das pessoas. A gente fez um encontro de pessoas vivo. Você me ajuda a contar essa história. Primeiro, convocação. Não era apenas pelo grau na hierarquia. Metade era pela hierarquia e metade era eleito pela rede. Você chegava lá, não tinha camiseta da convenção. Então, não tem esse negócio de vestir a camisa da firma. Outra coisa, não tinha um palco com a plateia em escama de peixe. Tinha 5 arenas simultâneas com pessoas falando. Cada pessoa recebia o seu aparelho e sintonizava na palestra que queria. Tinha cadeiras, poltronas, colchonetes, puffs, e você levava para onde você quisesse. Fizeram um campus party, só que
desrespeitando a hierarquia. Tinha atendente de call center do lado de VP. Isso destrói toda a expectativa, e tudo transmitido online para a empresa inteira, no Brasil inteiro. Então, não tem informação privilegiada. Você agride de tal forma o modelo mental que ou o cara reorganiza de um jeito para ele poder entender aquilo e poder atuar com autonomia, ou então ele fica perdido para sempre e vai para uma empresa que tem hierarquia bonitinha, vai para trabalhar no governo, coisa assim. Porque dentro dessas organizações onde você necessita dessa velocidade para competir, está fora do jogo. Então, eu acho interessante, falando do RH, vou trazer um outro assunto aqui. É interessante como hoje mudou tudo, né? A conectividade das pessoas mudou a relevância de cargos. Antigamente, RH era o departamento pessoal, era o DP. Hoje em dia, RH talvez seja a coisa mais importante das organizações. Hoje, eu passei o dia inteiro escrevendo e-mail marketing do RH do Grupo ABC. Eu disse assim, o RH é responsabilidade minha. Eu cuido disso mesmo. Sento com a Duda, no caso da DM9, com o Amaro, no que diz respeito ao ABC. Definir tudo mesmo. Para definir tudo, cara. Eu escrevo... Hoje em dia é difícil eu escrever um anúncio. Eu escrevo os e-mail marketings do RH. Porque eu acho que no e-mail marketing do RH, e eu faço isso para meus clientes também. Tem um cliente meu, não vou dizer qual é, que não vem ao caso, mas que eu escrevi o e-mail que mandou para todos os clientes. Eu escrevi o e-mail. Por quê? Porque, rapaz, você receber uma comunicação direta hoje, que chega na mão do consumidor, assinado pelo presidente de uma corporação, é mais importante do que qualquer veiculação no Jornal Nacional. Sérgio, quanto que ele pagou por isso? Para mim? Não, para a sua empresa. Não, a gente tem um contrato. Eu estou falando isso de novo. Isoladamente não existe. Que se a gente não redesenhar relações comerciais, estruturas de gestão, interfaces, a gente vai ficar falando um monte e não vai acontecer nada de real. Esse e-mail tem um valor extraordinário e tem que ser pago, mas isso não é reconhecido pelo mercado. O pessoal paga pelo espaço da Globo e não pelo e-mail marketing, mas isso não é reconhecido pelo mercado, Ricardo, porque eu acho que porque as empresas que estão morrendo, os prestadores de serviço que estão morrendo não estão vendo isso. Anda preocupado com o e-mail da corporação. É você ter presidente de consultoria de branding preocupado com o colchonete onde o cara deita na convenção. Se a gente não se preocupar com isso, e por que isso é importante? De novo, por conta das redes sociais, por conta do poder que o cara tem, por conta da relevância que o cara tem. Se você não der essa moeda de troca de relevância para o cara... Aliás, eu falo o tempo inteiro, esse negócio de mídia, eu encho o saco da minha turma de mídia lá, porque eu acho que tem que encontrar um novo paradigma. Não dá mais para ficar analisando o CPC, não dá mais para ficar analisando o ROI do investimento pelo target, pelo TRP, pelo GRP. Hoje em dia, o índice é de relevância. É que relevância que a marca tem na vida do ser humano. Na hora que a gente conseguir encontrar isso, e isso vai ser pesquisável, isso vai ser encontrado de numerologia. Quem descobrir isso vai descobrir a coisa de maior valor que existe. Porque aí sim você vai virar e dizer assim, ó, segundo o IR, o índice de relevância, o e-mail é mais importante que a veiculação do Jornal Nacional. Vai ter hora que a veiculação do Jornal Nacional é muito mais importante do que o e-mail, mas você vai ter a relevância de cada mídia, a relevância de cada... Não de cada mídia, a relevância de cada ação publicitária, de cada ação de comunicação que você fizer. Quando você mandou entregar a goiabinha, você estava fazendo uma campanha de milhões de dólares. E eu acho que também esse lance da reconstrução vai passar pela reconstrução dos profissionais de comunicação, né? Que acho que isso também é uma coisa bastante importante, né? Porque nesse lance de só é ferramenta, o cara sai da faculdade formado de um jeito que ele só sabe aquela ferramenta. Então, essa ultra especialização do cara, seja em redes sociais, seja nessas disciplinas de comunicação aqui que a gente está representando... Ele se formou em mecânica. Pois é. Por isso que ele lida com ferramenta. Isso daí é... Marcelo, sabe uma coisa interessante que eu preocupante. Falo quando eu ouço isso? Eu odeio agência digital. Eu acho que a agência digital é uma coisa muito velha. Eu não respeito. Quando o cara chega para mim e fala assim, eu sou uma agência digital, eu não respeito. Agora, dane-se qual é a especialidade dele. Quando ele diz para mim, eu sou uma agência, eu respeito. Porque eu não respeito ninguém porque ela é digital.
Aliás, eu acho que o argumento de agência digital é só uma tentativa boba de envelhecer a gente, que já trabalha no mercado há mais tempo em agência tradicional. Eu sou uma agência tradicional, parece que eu sou um Neandertal. Rapaz, eu estou no Facebook há mais de 10 anos. Eu estou no Twitter há não sei quantos. Eu disse assim, agora, eu sei lidar com esse babado. Então, eu sou um cara que tenta estar update com as formas de comunicação. E na hora que a comunicação for telepática, você pode ter certeza, eu vou ser um telepata. É exatamente isso. Pessoal, antes da gente encerrar, queria ver se alguém tem perguntas. Eu não consigo enxergar muito bem. Não? Não? Temos no finalzinho aqui. Passou. Acende a luz aí. A gente vai ver que não. Denise, eu sou professora aqui no SENAC, sou especialista em branding. Eu quero perguntar para o... É Ricardo, é isso? Ele. Eu sou uma consumidora masoquista, porque eu tenho Telefônica, tenho um combo e meu celular é Vivo. Mas essas marcas não me pertencem. Elas não consigo que elas sejam minhas. E aí, como é que a gente faz? Pois é, esse é um segmento dos mais difíceis. Primeiro, porque ele é uma herança de empresas públicas, né? Foram privatizadas. Ainda não se encontrou uma compreensão do papel essencial que essas empresas têm no Brasil. Ainda está muita turbulência, mudança de dono, mudança de liderança, tecnologia, ainda não aprenderam a lidar com isso. Então, estão pagando o preço do aprendizado mesmo, todos nós. Você é dona, sim, da marca, de um jeito ou de outro. Você é tanto dona que você acabou de dar um esporro de acionista agora. Não é? É que antes, assim, exatamente, a gente não conseguia chegar. Agora a gente consegue, só que ainda demora-se muito. Gente, essa história do aprendizado é verdade para tudo. A desgraça é coletiva, então fica mais suportável. Sem essa de saia justa e salto alto. Quer dizer, está difícil mesmo para todo mundo, está todo mundo aprendendo. Teve um debate aqui antes, assim, que todos nós temos a mesma idade da sociedade em rede. Eu estou com 63 anos, tem outro com um garoto com 17, a idade de rede é a mesma. Não, ele até tenho mais que ele, eu acho. Né? Mas isso é importante, nós estamos aprendendo. É outra linguagem, outra dinâmica, outro design, outro indicador. O que é bom não é o que era bom. Quer dizer, vamos aprender junto. Eu queria fazer uma pergunta, eu acho que geral, de um ponto que foi discutido aí, a próxima onda das relações humanas. Desde as mídias tradicionais até as novas mídias, a cada chegada de um meio, houve uma transformação da sociedade. Né? Mídias tradicionais, um receptor passivo. Novas mídias, esse receptor extremamente ativo, em que ele pode contribuir até mesmo com a identidade da marca, né? Porque, de certa forma, ele pode transformar um pouco determinadas coisas que essa marca quer incutir, que necessariamente não é aquilo que o consumidor quer, né? Por mais que o nosso primeiro amigo baiano ele não goste de novas mídias, não que ele não goste. Eu não falei que eu não gosto. Ele odeia, não é que ele não gosta. Não, eu não gosto de quem tenta ser bacana só com título. Sim, sim. É só isso. Eu entendi, ok. Agora, qual que seria a próxima onda das relações humanas com toda essa movimentação que a gente está tendo aqui? Vocês, enquanto publicitários, vocês já têm uma visão, né? A gente falou do Facebook, falou que ele já está passando por novas transformações, né? Esse público hoje é um público... Eu posso te resumir a minha visão. Uhum. Eu não sei qual é... não tenho bola de cristal para saber o que é que vai acontecer. Mas o que eu sinto é que nós estamos partindo de um momento da deusificação, da conexão, para partir para o momento da deusificação da relevância. Porque como está todo mundo conectado, estar conectado não vai mais ser diferencial. É que nem dizer assim, hoje você não presta atenção quando você liga o interruptor na sua casa.
Mas há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, todo mundo ficaria maravilhado de explicar a função elétrica que vem e que chega na sua casa. O que eu sinto e o que eu acredito é que a sociedade não vai considerar mais como issue, como questão, o fato da sociedade estar em conexão, da sociedade estar em rede. E o que vai se partir é o quanto você consegue ter relevância de mobilização dessa sociedade que, by the way, está em rede. Então, eu sinto que a construção das marcas, elas vão partir para uma relevância maior do consumidor. Agora, pode ser que eu esteja errado. No fundo publicitário, não inventa onda, cara. Publicitário é que nem surfista. Ele fica no meio do mar prestando atenção quando ele acha que vai rolar uma onda legal. Na hora que ele acha que vai rolar uma onda legal, ele sai nadando, remando. E se a onda for bacana, ele se exibe bacana. Ele aproveita tudo daquela onda. Se ele esperar a onda já acontecer para poder ele pegar a onda vai quebrar nele, ele vai tomar uma vaca. Eu acho que é tão simples quanto surfista. Só tem um ponto que vem nesse sentido também. Acho que a gente está num momento de conexão onde todo mundo parece criança descobrindo um novo brinquedo, né? Eu paro para pensar se um próximo movimento do comportamento humano não é um resgate do simples também, né? De a gente sai de frente das telas, retoma contato humano, coloca isso em outras perspectivas, inclusive. Porque quem nunca foi aqui num happy hour e a galera fica no Twitter, fica no Instagram, fica no Facebook ali, tomando chopp. Então, acho que a gente está perdendo um pouco dessa relação humana, desse contato físico. Talvez, quem sabe, ninguém é profeta aqui, né, para conseguir chegar próximo do que pode ser, ainda mais como a humanidade ela é muito cíclica, né, talvez lá na frente a gente encontre um resgate da simplicidade mesmo. Quem vai saber, né? Só curioso, assim, em debates assim, fica com esse telão atrás, mostrando o que está acontecendo no Twitter, você deve ter pelo menos umas 800 mil pessoas aqui no palco. Porque, enquanto a gente está falando, está todo mundo prestando atenção no Lucas Aureli, que está falando do aniversário do autor Gary Cole. Ou seja, nós estamos até falando de Gary Cole aqui no meio do palco. Então, ou você entende que esse multiprocessador que é a sociedade hoje, ou a gente está perdido. Eu vou arriscar eu não sou mais publicitário, fui com toda a honra, mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que a grande resposta hoje é a gente, honestamente, não saber. É a gente ter a humildade de não entender o que está acontecendo. Isso é só um começo de uma mudança assim, fundamental, no fundamento da sociedade, do que é um ser humano, o que está fazendo aqui. Isso que você falou é para a gente ficar perplexo, não achar normal. Foi bom você ter chamado a atenção para isso. O que está acontecendo aqui? Quer dizer, não acho que está ficando menos humano, está ficando mais humano. A gente era mais mecânico, hoje está ficando mais humano, tem voz, só que a gente não sabe o que falar. Então, fica falando um monte de bobagem, fica repetindo coisas. A gente está aprendendo, está engatinhando na tal da sociedade em rede. Então, é muito prudente e muito criativo não saber, formular boas perguntas. Ricardo, e não ter expectativa de respostas tão completando isso cedo. que você falou, eu acho que para a gente que está do lado, não da agência, não das consultorias, mas do lado do cliente, acho que talvez o grande desafio para a gente que está dentro de uma organização da firma, que tem chefe, que tem horário, etc., é ter uma combinação de uma mente curiosa e humilde para experimentar as coisas, né? Me chama a atenção, quando a gente vê essas histórias da Azul, por exemplo, que é um exercício de você experimentar as coisas e errar, e pedir desculpa e fazer de novo. Que é o tipo de coisa que, na verdade, não é a agência ou a consultoria que vai te dizer, né? Até porque isso tem que nascer propriamente da alma da empresa. Então, num certo sentido, o profissional que vai responder essa tua pergunta, ele passa por você cultivar dentro da empresa e trazer para dentro da empresa gente que seja questionadora, curiosa e humilde intelectualmente para falar não sei, e que aprenda a jogar o jogo corporativo com razoável destreza, a ponto dele poder fazer bom uso das descobertas que ele está fazendo e fazer uma coisa, um skunk work, uma coisa escondida, e desenvolvendo um trabalho que permita a ele ter o espaço para, a partir dali, incomodar a alta gestão e fazer com que eles comecem a olhar para a próxima onda que não chegou, né? Porque esse exercício de você amadurecer, o tentar e errar,
e principalmente conquistar o respeito dentro da empresa para poder arriscar, é o tipo de coisa que talvez seja o grande desafio do cliente e que é o tipo de coisa que a agência ela recomenda, mas o lado frustrante, talvez, de uma agência, de uma consultoria, é falar, olha, é por ali, só que eu não vou fazer por você porque eu não posso fazer por você, entendeu? Eu acho que uma das experiências mais contemporâneas que a gente teve foi na televisão, foi quando o William Bonner e a Fátima tiveram que aprender a ser naturais. Eu não sei se vocês se lembram, quando teve a nova orientação para o Jornal Nacional, que eles deviam interagir mais com a notícia, ter algum comentário, pode ser um sorriso, pode ser um olhar, o que for, mas está ao vivo. Quer dizer, quando saiu daquele modelo, que está tudo certinho, nenhum defeito, nenhum titubeio, tudo preciso, da máquina, para seres humanos falando, interagindo, se é triste, se não é, se concorda, se não concorda. Era engraçado. Vou, não vou, vou, não vou. Era emocionante. Eu tenho tudo isso gravado. É maravilhoso esse aprendizado de ser natural, porque foi treinado para não ser natural, para fazer by the book e não by the soul. Essa expressão é maravilhosa, parabéns. Eu acho que toda empresa deveria ser menos by the book e mais by the soul. A sociedade está ficando mais by the soul, por isso que a gente não sabe. Oi. Eu queria, primeiro, parabenizar você, Ricardo, porque eu acho que é isso que falta. Aqui, ó. Aqui. Aí o presidente da DM9, o baiano, né, e a minha família é baiana, chega aqui e diz, imagina, essas ferramentas não interessam, o meio não interessa, não sei o quê. Imagine. Hoje nós tivemos, agora há pouco, no início desse evento, os estagiários como estrelas do evento. Sabe por quê que teve estagiário como estrela do evento? Porque o mundo mudou, as ferramentas estão com eles. Hoje, desculpe, mas não, eu acho que você chegar aqui e dizer, não tem importância, vocês publicitários precisam se rever. Essa é a verdade. O que ele disse está certo. Absolutamente certo. Nós temos que nos rever. Eu tenho 50 anos. Acho que nós temos que nos rever. Graças a Deus, eu tenho um filho adolescente que eu me revejo. Nos rever. Está dizendo, desculpe, nada disso tem porquê. Você chega aqui com essa voz de quem tem o poder, porque é a DM9, não sei o quê, e nega as agências digitais. Imagine, menino, vai aprender com eles. Não, você deve ter uma turma maravilhosa fazendo a tua agência acontecer. Eu acho que agora você, tem que ter humildade, a humildade do Ricardo. Acabou, o que ele disse ali está certo. O meio muda, sim, a ferramenta muda, sim. Não pode você chegar aqui no meio desse evento e dizer está tudo errado, isso é bobagem, tal, que interessa. Relevância que está ultrapassado. Acho que a gente tem que rever. Nem sei. Relevância é um discurso de 20 anos. Eu estou na comunicação há 20 anos. Você está certo. Nós temos que descobrir e aprender todo dia. Bom, desculpa, você só entendeu uma parte do que eu falei. Eu acho que talvez tenha sido só isso. Não, então, vamos lá explicar o que você não entendeu. O que eu disse é o seguinte, quem presta atenção em ferramenta é um especialista de ferramenta. E ser especialista de ferramenta significa que, em menos de 6 meses, ele vai ter que aprender tudo de novo. Quem se posiciona como agência digital... Agora, você falou, agora deixa eu falar. Quem se posiciona como agência digital está esquecendo de prestar atenção, primeiro, que ele é agência. Ser digital não é tão importante quanto ser agência. Eu não estou fazendo uma defesa de agências tradicionais, mesmo porque, se você lembrar que eu também disse aqui, que boa parte dessas agências tradicionais estão morrendo. Exatamente porque elas não estão abertas a entender que o consumidor está mudando. Só que entender que o consumidor está mudando não significa ser especialista de ferramenta. Vou usar um exemplo diferente. Usar um exemplo da direção de arte. Ser especialista em Photoshop está matando a direção de arte, porque eles estão perdendo mais tempo retocando imagens do que pensando em que imagem retocar. Se você é um especialista em HTML, um especialista em Flash, um especialista em hashtag, em como você vai fazer a hiperconectividade de termos, ou de como você vai comprar termos dentro do Google, ou de como você vai amarrar a relevância de termos para você aparecer bem numa pesquisa, você vai morrer assim que surgir uma pesquisa nova, assim que surgir um search engine novo, uma ferramenta nova. Quem presta atenção só em ferramenta está datando a sua vida.
estagiário da DM9, que chega para mim para dizer, eu sou especialista em ferramenta, ele tem que reaprender, porque ele tem que ser especialista em ser humano. A ferramenta é meio, não é fim. E, hoje em dia, as pessoas prestam mais atenção na ferramenta como fim do que como meio. E eu acho isso velho. Desculpe, mas eu discordo de você só, porque eu acho que relevância é tudo o que qualquer garoto de 14 anos quer na vida dele. Um garoto de 14 anos não é diferente de uma velhinha de 70 anos, fofoqueira no interior da Bahia. Ele quer saber antes, ele quer contar para um monte de gente, e ele quer ser importante pelo que ele fala. Tenha ele 14 anos ou tenha ela 70 anos. No fundo, é a mesma coisa, as pessoas querem ser relevantes na sociedade. Talvez porque não tenham sido relevantes durante tanto tempo. Elas precisem agora ser relevantes. Só que eu acho que essa ditadura da ferramenta é datada e quem ficar na ditadura da ferramenta vai morrer. Eu não estou dizendo que são pessoas que não respeitam pessoas jovens. A média de idade da minha agência é de 20 e poucos anos. É exatamente para prestar atenção em tudo que está acontecendo, em tudo que está surgindo. Agora, vir qualquer pessoa com um discurso de eu sou digital e eu sei o que fazer com sua marca, desculpe, meu amigo, você não é. Você não sabe o que fazer com a marca. Você pode matar uma marca por você colocar uma ditadura da ferramenta. Porque daqui a pouco, é o que eu estava dizendo, se o Twitter não se reinventar, o Twitter morre. E vai morrer a carreira do garoto que acha que ele é um especialista naquela ferramenta. Não seja especialista em ferramenta, seja especialista em ser humano. E isso não vai envelhecer nunca. Então, foi essa parte que eu acho que você não entendeu. Se você quiser falar agora... Com relação ao que vocês falaram, assim, a respeito do consumidor, eu queria realmente assim, perguntar se não é um discurso muito simplista, de dizer que a gente constrói junto... Sim, isso é verdade, que a gente constrói junto com o usuário, enfim. Mas essa coisa de dizer assim, que é de igual para igual, não perde muito a credibilidade pelo fato de, por exemplo, se eu errar na escolha de uma marca, o que eu compro? Além de comprar um produto, eu visualizo o conceito dela, é o que distingue a marca no mercado e o que me faz apaixonar por ela. Se eu errei na escolha, a excelência da marca acaba me fazendo acertar. Então, essa coisa de dizer que nós construímos juntos, ou que é de igual para igual, não deixa muito no chão, assim, de que, olha, se errar, nós somos humanos, se errar, nós não temos nenhum tempo de estrada, se errar é porque tudo é novo, é tudo midiático. Então, assim, eu só queria saber, entender isso mesmo, porque, assim, para mim, fica muito assim, esses dias, voltando de ônibus, eu vi gente comentando sobre a Azul, entendeu? Falando muito bem da Azul, de várias coisas que eles têm feito. Ah, fui em tal show. Ah, não sei o quê, foi bacana ter voado para a Azul, de BH, não sei o quê, os caras são muito bons. Pô, velho, mas aquele e-commerce lá, que os caras são os maiores do Brasil, velho, os caras não conseguem entregar um produto que eles falam que entregam em 3 dias, na troca demora 6 meses, cara. Não é mentira, está aqui a nota. Eu ouvi no ônibus. Então, assim, eu chegar para uns consumidores desse e falar assim, vocês têm que prestar atenção porque nós estamos construindo de igual para igual. Não fica muito simplista isso? Posso comentar? Do ponto de vista da empresa? Até porque pode parecer que a gente está fazendo esse exercício só como um discurso. Agora, para a gente, eu vou dar um exemplo concreto, né? Ser uma operadora de telefonia é muito complicado, né? Eu ia falar uma merda, mas não pode falar palavrão. Falei. Ser uma operadora é tão difícil quanto você ser um redator publicitário. Eu já fui publicitário, eu sou publicitário, né, então, de formação. E eu lembro que uma vez, uma das frases que eu não esqueço do meu professor, um dos que eu mais gosto, falava assim, o redator ele é tão bom quanto o último anúncio dele. Que é basicamente essa ideia de que, numa empresa de serviços, você está falando de boas experiências repetidas ao longo do tempo de uma forma consistente, o que constrói uma marca. Entendeu? Então, por exemplo, compra um sabonete, qual a chance desse sabonete estar estragado? Razoavelmente pequena. Agora, qual a chance de você ter uma interação no meio de 6 milhões de interações num call center e algum desses caras fazer alguma cagada com a sua marca? Enorme. Entendeu? Então, quando a gente fala dessa coisa de você pegar e co-criar com o cliente e tal,
É porque é fato. Né? Então, agora, vou dar um exemplo da campanha do Eduardo e Mônica, que acho que a gente vai comentar aqui nos próximos dias. Quando a gente subiu o vídeo, não passou, sei lá, 5 minutos, teve gente falando, isso é plágio de um comercial de 1999, X, entendeu? E alguém ainda achou o vídeo e ainda fez questão de colocar. Só que quando a gente foi olhar o thread de todos os comentários que saíram no YouTube, a gente teve mais de 3 milhões de views, assim, 98% curtiu e 2% não curtiu. E aí começou a ter um bate-boca de gente que não trabalhava na firma, não trabalhava no departamento de publicidade da firma, mas estava falando, mas você está sendo mal-humorado, o vídeo ficou mal legal. E ele se defendendo a marca sem precisar fazer nada. Então, para mim, isso é um exemplo de como o cliente ele constrói o valor da marca sem precisar fazer. Porque a relação que ele desenvolveu com ela é uma relação que nunca... Eu podia gastar o dinheiro que eu quisesse, eu podia treinar o quanto eu quisesse as pessoas, eu não ia conseguir construir esse tipo de memória. Né? E aí, qual que é o exercício que a gente faz numa empresa de serviço? É errar cada vez menos. Entendeu? Não, só para não dizer, não pode parecer simples, o que não quer dizer que não seja muito difícil. Né? Apesar da marca estar na mão do povo, do consumidor, e uma pessoa que reclama e põe na rede, isso vira milhões em alguns minutos, então o pequeno tem um poder grande, e não é mais de igual para igual, porque o pequeno pode ter mais poder do que a própria empresa, ainda tem uma estrutura hierárquica responsável por entregar a marca direitinho, com a linguagem, com os pontos de contato, falando tudo direitinho. Quer dizer, ainda tem uma responsabilidade de quem está gerenciando isso, com toda a dificuldade de não ter intimidade com essa dinâmica. Então, se ficou uma coisa simplista, 1000 perdões, a coisa é complexa, a coisa é nova, então é muito difícil da gente poder lidar com isso dessa maneira tão simples como pode ter parecido. Ela tem que parecer simples, né, Ricardo? Acho que, no fundo, ela tem que parecer simples. Mas é um trampo enorme. Eu costumo dizer o seguinte, só para a gente continuar com a metáfora do sistema vivo, que aí tem uma intuição de todos nós, que é legal a gente acessar para poder saber como é que funciona. Por favor, tamburilem na perna de vocês com os dedos, assim. Todo mundo. Façam isso, por favor. Super simples, né? Vocês conseguem imaginar a complexidade de eu falar, as ondas irem, impactarem as suas membranas, isso startar um processo interno de uma célula para outra, até chegar aos músculos que vão fazer esse gesto aqui, e com esse ritmo compartilhado que a gente fez? Isso é complexo, mas o efeito é simples. Então, o que a gente está vivendo hoje é entender a complexidade de uma sociedade como essa que a gente está construindo, e ela tem um output, ela tem um efeito que seja tão encantador quanto e aí, todo mundo fazer uma coisa ao mesmo tempo. Talvez seja a grande encrenca, né? Se você acha que essa construção é uma coisa simples, você passa a se valer das formas, da forma e não do conteúdo. Exatamente. Seja essa forma a ferramenta ou qualquer outra coisa, mas, no fundo, as pessoas se preocupam mais com a forma do que com o conteúdo. E quando você não tem o estofo, cara, você se esvai. Uma última perguntinha ali, porque a gente mega estourou o tempo, mas o papo está animal. Tá. Por favor. Eu acho que é mais um comentário. Eu sou Rafaela, sou da Brastemp. Super interessante todo o debate que eu vou. O Sérgio participa bastante, a gente sempre escuta falar. Eu fui a primeira pessoa que viu o vídeo do Borelli. Eu vi com 2 views, numa sexta-feira, e na segunda-feira a geladeira estava na casa dele. Acho que é o gancho dessa história de a gente construir junto, né? E, putz, a gente agiu do jeito certo, a gente entregou o produto. Na verdade, o que o consumidor tinha era um problema, e ele usou o meio que ele tinha para ser ouvido. Ele podia ter mandado uma carta para um jornal, ele podia ter conseguido um amigo que colocasse isso na TV, enfim. E, se a gente for pensar onde a gente errou, alguém falou isso, a gente errou lá no serviço, a gente errou com ele, com o serviço que a gente podia ter prestado. E qual que é a beleza da história? A gente agiu, a gente consertou o problema dele, que era o objetivo, né? E porque ele decidiu, ele não tirou o filme do ar, e na outra sexta-feira o filme foi retuitado por alguém que tinha muitos seguidores e tomou a proporção que tomou. E aí é claro que a gente, essa coisa que o Sérgio falou de ter estômago para segurar a situação, é pensar, isso está acontecendo, isso não é o fim da minha marca, mas a gente vai aprender com isso. E qual que é a beleza dessa história? Hoje, o filme do Borelli continua, um resultado
importante e relevante no YouTube, no Google. E muita gente pergunta para o Borelli o que aconteceu. E, como não é a nossa surpresa, o Borelli hoje responde a Brastemp e me ajudou. E o Borelli retuita para o perfil da Brastemp quando tem alguém pedindo tem algum problema com algum consumidor. E ele é, hoje, parte do nosso atendimento. Isso é o que a gente chama na Vivo de a vida em beta. É always beta. Ele não é contratado nosso, ele não ganha para isso, ele ganhou a exposição que ele queria, ou que ele nem imaginava que teria com o problema dele. E hoje, sim, ele ajuda a gente a construir o que a gente hoje atende todo mundo no Twitter, e ele ajuda a gente a divulgar isso. A gente podia encarar como o nosso maior vilão, hoje ele é um forte aliado. Acho que, sim, a gente constrói junto. Você reverteu a situação, você reverteu a percepção dele. E foi espontâneo. Ele sentiu que o trabalho... E hoje, se a gente conheceu ele, a gente conversou com ele foi lá na empresa... E ele falou o seguinte, sabe por que eu fiquei tão indignado? Porque é uma Brastemp, porque eu sabia que se não fosse a Brastemp, eu não ia esperar tudo isso, porque assim uma Brastemp eu esperava. A minha expectativa com vocês era muito maior. E a gente atendeu e superou, e hoje, se você conversar, ele é o cara que ele retuita para a gente quando tem alguém que pede ajuda para ele com alguma coisa. Eu lembro naquele final de semana, que foi identificado na sexta-feira, no sábado, a gente estava trocando e-mail sobre o caso. Eu disse assim, eu lembro de uma coisa que eu escrevi para a Cláudia, que é a diretora de marketing lá da Brastemp, eu disse assim, Cláudia, a coisa mais importante não é não errar, porque nós temos que conviver com o erro sob qualquer hipótese. Erro é uma verdade, erro é uma necessidade, erro existe. Agora, como é que você vai reagir a ele? Eu lembro de eu pegar e dizer assim, olha, cara, vocês vão entregar a geladeira do cara, mas se a gente não aprender alguma coisa disso, se a gente não tirar algum aprendizado fantástico disso, não vai valer a pena ter vivido isso. Sim. E quando a gente volta no tema da palestra de quem é o dono, todo mundo é dono. Nesse sábado estava o Sérgio Valente, estava a gente, que é da área de business, que é quem monitora isso, e a gente só pegou porque a gente monitora, a gente sabe que isso é importante. Se a gente não pegasse com 2 views, a gente ia ver quando já estava estourando. Estava o marketing, estava o atendimento, estava o serviço, estava quem entregou e quem não entregou a geladeira para ele, estava o presidente. É de todo mundo, não tem a culpa não é de ninguém e a resolução do problema nunca é de ninguém, é de todo mundo. E a resolução do problema não é tirar o filme do cara do ar. Não é tirar o filme do ar, porque... Nunca a Brastemp quis isso, não? A gente em nenhum momento pensou, a gente tem que ir lá e falar com o cara para ele tirar o filme do ar. Quando o primeiro contato que a gente teve com ele foi para confirmar que a geladeira tinha chegado na segunda-feira, como a gente tinha previsto que acontecia. E acho que, na história toda, foi um aprendizado para todo mundo, para todas as outras empresas, e, para a gente, o relacionamento que a gente tem hoje com ele. Quando ele, às vezes, é mencionado com alguém que tem problema, de outras marcas, ele virou até porta-voz para outras marcas. Né? Borelli, me ajuda aí, estou com problema com a X. Borelli, me ajuda aí. E ele, muitas vezes, responde, menciona a Brastemp porque funciona. Putz, não tem coisa melhor que esse procedimento é assim, uma Brastemp. Só podia ser. Pessoal, muito obrigado. Sérgio, Maurício, Fábio, Ricardo, Fábio, Eduardo. Foi incrível, muito, muito bom. Não podia ter um encerramento melhor.